E a análise dos pósteres que estão expostos lá em cima, na entrada, e que agora vão estar aqui, expostos. Então era importante começarem-se a sentar. Então, ninguém se senta? Estou à espera. O Lucas está à espera que se sentem, por favor. Ulisses, Noémia, Carlos Miguel, Joana, Jorge, Daniela, já estão todos. Só falar? Então, vamos dar início a esta conversa entre amigos. Certamente que já tiveram curiosidade de ver os pósteres lá fora e, a partir de agora, vamos falar um pouco sobre eles. E eu começaria pela Joana, por que não? Joana, que é acerca das reuniões mediúnicas em Portugal. O que é que tens a dizer sobre o trabalho que realizaste? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, no meio de amigos queridos, então muito obrigada por estar aqui presente. Vínhamos então falar de um póster realizado por nós no âmbito das reuniões mediúnicas em Portugal, em que conseguimos contactar bastantes casas espíritas por todo o Portugal, sendo que conseguimos contactar 73 casas espíritas, algumas por inquéritos, outras por telefone, que certamente estão aqui presentes pessoas que nos responderam a esses inquéritos. Desde já gostava de agradecer a vossa paciência a responderem a todas as nossas perguntas. E desses inquéritos, o que nós percebemos foi que cerca de 89% dos centros espíritas que contactamos tinham reuniões mediúnicas no programa das suas casas espíritas. A maioria dessas reuniões mediúnicas eram de pronto-socorro espiritual. 92% dessas reuniões eram privadas, sendo que 8% delas eram públicas. A maior parte dos médiuns e esclarecedores tinham formação prévia a iniciarem essas tarefas. Só mais algumas informações: cerca de 62% dos centros espíritas tinham uma reunião por semana, sendo que essas reuniões mediúnicas variavam de 5 a 12 elementos. Maioritariamente tinham mais de 3 médiuns psicofónicos por reunião e cada um desses médiuns por reunião incorporava cerca de 3 a 4 entidades. Essas foram as maiores conclusões que nós conseguimos chegar, foram resultados interessantes e acho que seria bom continuarmos esta investigação para conseguirmos cada vez mais respostas de mais centros espíritas em Portugal. Obrigada, Joana. Respondeste a 3 ou 4 perguntas que tinha aqui para te fazer. Foi ótimo, maravilha. Adiantamos tempo. Passava ao Jorge. Jorge, tu, portanto, és responsável pelo póster Reuniões Mediúnicas Perfis de Género, é isso? Não sou só eu não sabia fazer uma coisa tão direitinha. Então, já agora és mais com quem? Foi com a Joana Farati e foi com o Álvaro Silva, que trabalhou bastante os dados do ponto de vista estatístico. Pronto, então eu perguntava-te o que é que pode explicar essa desproporção entre homens e mulheres, digamos, Pois, o que nos parece interessante neste caso é que, até decorrendo do que a Joana disse há pouco sobre o póster de quantas reuniões mediúnicas se poderão estar a realizar em Portugal semanalmente, nós percebemos que há
assim com grande margem de erro, umas 200 reuniões por semana, talvez, ou mais. E o facto é que há muitos, nos diálogos de esclarecimento, há muitos dados, muitos pormenores que ficam a ser esquecidos no tempo porque não são anotados. A partir do momento em que são anotados, era interessante perceber se há algum tipo de uniformidade, de constância, de regularidade, digamos assim, nesses dados. Quando nós, até empiricamente, começamos a ter a intuição que ao longo das décadas, não é, nos dá a sensação que seja um médium masculino ou feminino, normalmente o esclarecimento é prestado mais a entidades com perfil masculino, nós começamos a tentar perceber se isso é só uma suposição ou se acontece assim de facto. Mas isso foi escrito durante 2 anos ou 3 no nosso grupo mediúnico e chegámos à conclusão que há uma desproporção muito grande, mas não quer dizer que seja assim com todos os grupos mediúnicos, não é? A ideia é dizer que mediante esta amostra isto acontece. Será que isto vai acontecer noutras amostras, noutro tempo, neste grupo mediúnico, noutros grupos mediúnicos? Isso é que é interessante, é ter muitos dados. Agora, o Álvaro descobriu, não me tinha ocorrido, que inclusivamente o tempo de esclarecimento, no nosso caso, nesta amostra, o tempo de esclarecimento é mais demorado, nitidamente, em relação a espíritos necessitados de perfil masculino. Eu não sei o que é que nós havemos de pensar disso. Será que isto se vai repetir em amostras no futuro? Eu acho isto interessante, não acham? Portanto, isto é uma abertura, é um primeiro passo para outras pessoas que queiram continuar com este tipo de abordagem que pode ser muito interessante, Sim, não é? só Para assim ficar é que isto registado no futuro. Só assim é que isto pode ser valorizado, não é? Seja para confirmar ou para dizer que dá outros resultados. Olha, e haverá alguma relação entre, portanto, o género, o médium masculino receber o género masculino ou vice-versa, ou o feminino receber o feminino? Pois, essa é uma pergunta interessante que no último ano tentámos deslindar. E na nossa experiência, nas nossas anotações, seja médium masculino, seja um médium feminino, a proporção é muito idêntica. Ok, Jorge, obrigada. Passemos ao Carlos Miguel, Espiritismo e Ecologia. Os resultados obtidos eram aqueles que estavam à espera ou houve alguma surpresa? Primeiro dizer que o trabalho é aqui quase todo o senhor que está ao meu lado direito, não é? À direita. Bom, este trabalho relacionado com a ecologia foi feito através de um formulário enviado por e-mail para muitas pessoas dentro do movimento espírita. Tivemos cerca de 100 respostas e ele é feito com base nessas respostas. E, sim, a esmagadora maioria das pessoas refere que já ouviu uma palestra sobre espiritismo, já ouviu ser abordado o tema de espiritismo dentro da casa espírita, o que é bom sinal. Mas, por outro lado, existem cerca de 1/3 das pessoas que dizem que nunca leram, nem num site espírita, nem numa publicação espírita, qualquer referência a esta ligação entre espiritismo e ecologia. Isso é muita gente, 1/3 das pessoas é muita gente, e por isso é algo que interessa também aprofundar e também mudar também um pouco o nosso comportamento, perceber como é importante esta ligação entre espiritismo e ecologia, porque é importante não apenas falar da nossa relação connosco, da nossa relação com os outros, é importante também falar da nossa relação com o mundo que está à nossa volta e o que é que podemos fazer para tornar esse mundo, essa natureza melhor. E, por exemplo, no Jornal de Espiritismo, já existe atualmente, já há cerca de 4, 5 edições, uma secção exatamente fixa só sobre a ecologia. O ano passado tivemos aqui, quando falamos sobre a paz, também falou-se não apenas numa palestra, mas em várias palestras onde se abordou a questão da ecologia, e por isso isto é um caminho que se faz caminhando.
Há algum resultado assim interessante que queiras destacar, que de repente te esteja a recordar? Aquele que mais me surpreendeu foi essa questão de 1/3 das pessoas não se lembrar de ter visto qualquer referência entre espiritismo e ecologia numa publicação espírita, não é? Por exemplo, num jornal. Por isso, pronto, isso é algo que deverá nos fazer pensar e se calhar existir um pouco mais nessa divulgação. Portanto, há aspectos a melhorar, não é? Sim, aspectos a melhorar e também, se calhar, aspectos a aprofundar numa futura pesquisa. Obrigada. Passemos ao Ulisses. Ulisses, YouTube, é isso? Vais falar sobre o YouTube? E o Facebook? E o Facebook também? Está bem. Então, primeiro o YouTube. Sabem se os visitantes estão satisfeitos com os vídeos da ADEP? Se Os visitantes, sim, do YouTube. É bom que estejam, não é? Porque a gente esforça-se. Mas vocês sabem, têm Pode algum não feedback? parecer. Sim, acho que sim. Os vídeos em termos de YouTube, se bem que também são publicados no Facebook. Sim, tem muita... Sim. A gente, aliás, às vezes se não publicar qualquer coisa, começa logo o pessoal, e então? Olha, Vocês não andam a fazer nada? O que é que achas de mais interessante assim no canal de YouTube da ADEP? No canal do YouTube, o que é que eu acho? Sim, mais interessante. O botão de pôr play. Não, falemos a sério. Se nós escolhemos outro representante para defender dentro a ideia, dos conteúdos. Tem lá uns conteúdos porreiros, os macacos que estiveram aqui no ano passado a fazer umas macaquices, que aquilo agora é porreiro porque fica para toda a eternidade, não é? Portanto, eles vão e aquilo fica. Mesmo que a morte seja mesmo o fim e que não haja vida para além da morte, aqueles dois vão ficar para sempre eternizados naquelas bacuradas. Mas dentro daquilo que é mais sério, porque aquilo não tem jeito nenhum, não é? O mais interessante em termos de conteúdos, para além das entrevistas que foram feitas numa coluna, ou uma secção também que era conversando, a conversa com... Portanto, em que se abordam diversos temas com pessoas diferentes e das pessoas abordam os temas dentro das suas áreas específicas também. Um dos conteúdos com mais popularidade, se é que podemos dizer assim, e que tem feito, em termos de divulgação da doutrina e do Espiritismo, tem sido o curso básico de Espiritismo, que tem sido uma maneira, portanto, tanto os meios de comunicação em geral, e neste caso as redes sociais são muito importantes a nível geral, sabemos que a nível empresarial e não só, portanto podemos pensar o que é que tem a ver o espiritismo com estas histórias e assim. O que é certo é que de uma forma muito barata, porque de facto é tudo de graça, não é? Tanto a plataforma do YouTube como do Facebook, é uma forma baratíssima de levar conteúdos a pessoas a todos os cantos do mundo que não teriam acesso se não fosse por aqui. E nós sabemos que, por acaso, até não nos podemos queixar muito em Portugal, porque ainda vai havendo bastantes associações espíritas, não é? Mas a comunidade portuguesa não é só aquela, ou aquela comunidade que fala português não é só aquela que está em Portugal. E mesmo em Portugal há muitos locais onde as pessoas não têm acesso a conteúdos. E o curso, na minha opinião, o mais importante que nós temos disponível é, de facto, o curso básico, que foi uma empreitada que levou a organizar muito tempo. Tens ideia quantos inscritos segundo aquilo que nos diz o Vasco, que anda sempre em cima das estatísticas, portanto o Vasco é o nosso mestre, não é? Basicamente, dentro destas áreas. E é claro que ele não gosta de aparecer porque faz parte das cenas da humildade e essas coisas que a gente está a falar. Ele não gosta de aparecer. Pronto, sim, então a gente, como não tem vergonha nenhuma, nós para aqui. Ele diz que neste momento estarão inscritos mais ou menos 5.000 pessoas a fazer o curso básico de Espiritismo. Mas temos disponível só em português neste momento, sim. Não é? Uhum. Seria interessante fazer isso noutras línguas. Sim, só temos em português, sim, mas onde há portugueses, e é interessante que nós até tentamos descobrir uma pessoa, não sei se vocês se recordam,
de que estava numa ilha qualquer, aí para o... Na zona da Irlanda do Norte, não é? Sim. Não é? Ou Portanto, uma Grã-Bretanha. ilhazinha que aquilo devia ter para aí 5 habitantes, não sei. Até, se essa pessoa nos estivesse a ouvir, agora era muito interessante que nos fizesse chegar uma mensagem. Havia uma pessoa, que a gente depois foi ao Google Maps e viu que aquilo não tinha nada. Mas tinha lá um Tuga. Não é? E o Tuga... É verdade, um único. Um único. Uma única. Era uma. Uma. E a gente tentou entrar em contacto de saber quem era aquela pessoa, mas claro, ela... Não se quis dar a conhecer espiritismo e coisas assim. Mas foi muito engraçado. É muito interessante ler para nós que isto é um trabalho um bocado... Nem nós temos muito bem, às vezes, a ideia da dimensão que tem, não é? Portanto, a gente limita-se a fazer coisas, basicamente. E o segredo é não ter expectativas. É fazer. Tentar fazer coisas com qualidade boa. Portanto, nós damos o melhor que podemos, fazemos o melhor que sabemos, dentro dos meios que temos, que diríamos por aquilo do material que não é da ADEP, embora a ADEP já tenha algumas coisas, dentro de câmaras fotográficas, câmaras de filmar, microfones, já para aí uma série de coisas, mas dentro daquilo que há disponível, do material também muito que vem através do Vasco, tenta-se fazer o melhor que sabemos, não é? E aquilo que tem servido de... Nós sentimos o alento que nos dá e que nos diz, opá, continuem, aquilo que nós próprios sentimos connosco, que vale a pena trabalhar é esse tipo de retorno, não é? Perceber que há pessoas em todo lado que não é que nos acompanham, é que tiram proveito, que se consolam, vá lá, com os conteúdos que vão aparecendo e às vezes... Também palestras que de vez em quando publicamos e assim. E é um trabalho que as próprias associações, se o fizessem bem, nos pósteres que estão lá fora, há lá duas partes que pusemos, que fala das boas práticas, tanto no YouTube como no Facebook. Que é que tipo de coisas se devem fazer. Às vezes, menos é mais, simplificar e fazer coisas mais simples, práticas possível, porque isso aproxima as pessoas, não afasta. E de resto, não esperar nada, quer dizer, nós não esperamos absolutamente nada. Não estamos à espera de nada. E os resultados são para nós, muito reconfortantes. Ok, passa aí ao colega do lado, se não. Lucas. Antes de mais, gostava de apresentar aquela senhora que ninguém apresentou, que está com o microfone na mão. É Noémia Margarido, é tesoureira da ADEP, né? É pior que o nosso Ministro das Finanças, é uma unha de fome terrível, não dá aumentos a ninguém, e também não tem para dar, claro. E é de Braga, portanto, vê-se bem quem é que pensa mais na ADEP, o maior pensador da ADEP é o que tem menos cabelo, nota-se logo quem é. Os outros são os executantes. Mas ainda falta aqui... falta o Vasco. O Vasco ainda é... Não, mas o Vasco rapa o cabelo. Não, agora a falar a sério. Força. Diz lá. Muito bem, obrigada Nada. por teres apresentado, mas não sou de Braga. Noémia Margarido é de Chaves, mas pertence à Associação Sociocultural Espírita de Braga e à Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal. Muito bem. Então, Lucas, diz-nos lá, o que é isto de Caso Pedras? Assim, muito resumidamente. O caso Pedras, muito rápido, telegraficamente. Um dia apareceu-nos no Centro de Cultura Espírita, aqui nas Caldas da Rainha, um casal perto de Sintra, a dizer que tinham arremesso de pedras e uns espíritos brincalhões. E nós pensávamos que eram alguém a querer testar a nossa credibilidade ou até jornalistas. E não ligámos muito, mas houve um espírito amigo que nos disse, olhem, este é o primeiro de muitos casos que vocês vão investigar. Então lá combinámos, fomos à casa deles. Quem organizou tudo isto foi o engenheiro Francisco Curado, que é do Departamento de Pesquisa da ADEP, da Aveiro. Ele não pôde estar presente, foi ele que fez o excelente póster que está aí exposto. Está neste momento na Índia num workshop profissional para o qual foi convidado. E então... fui eu, foi o Vasco, foi o Francisco Curado, foi a Amélia e foi a Alice. E mal chegámos lá, portanto, uma casa isolada, aquilo começaram logo a chover pedras, não nos acertaram nenhumas, o objetivo não era esse. As pedras tanto caíam assim na vertical, como eram arremessadas e rolavam.
movimento de objetos, desde mil e um fenómenos. E nós sempre pensámos que aquilo estavam a tentar brincar connosco. Entretanto, descobri que houve um padre, já faleceu, ele era ali daquele colégio ali no Lumiar, que é um colégio de gente rica, dos filhos políticos. Não, é dos jesuítas. E então esse padre, o pai do senhor que vivia lá trabalhava nesse colégio e pediu ao padre para ir abençoar a casa. O padre foi lá abençoar a casa, temos esses testemunhos todos recolhidos, e disse, eu não vi nada, mas à noite, quando cheguei ao quarto às 2 da manhã, acordei com um estrondo. Então, mas o que é que aconteceu, Sr. Padre? Não sei, os meus livros começaram a voar todos dentro do quarto. Assim, nunca mais lá ponho os pés. E, entretanto, ocorreram fenómenos muito interessantes, e aqui nós podemos ver como o amor pode tornar-se um caso de obsessão. Lucas, é isso que se chama fenómenos de poltergeist? Não, isso era o caso Pedras. Sim, nós chamávamos-lhe o Pedras porque ele atirava pedras. Poltergeist, sim, exatamente, é um espírito barulhento ou perturbador, não é? Ali havia nitidamente aquilo que os cientistas chamam um epicentro, que nós chamamos um médium, né, que era a senhora, que gostava dos fenómenos, o filho também. O único incomodado era o marido. Curiosamente, quando o espírito foi evocado no nosso centro para tentar ajudá-lo, ele dizia que ela era dele, era mulher dele de vida anterior, e que não a queria largar. Né? É que interessante. E, entretanto, ele disse que as coisas iam acalmar e acalmaram. Aconselhámos a senhora a frequentar um centro espírita, a educar a mediunidade, a aprender, mas ela não quis. Claro, acabaram por separar, venderam a casa e nunca perdemos o rastro. Mas está muito bem documentado. Inclusive, o próprio jipe da GNR de Sintra foram lá, porque eles pensavam que eram pessoas que estavam a assaltar a casa, né? Embora tivessem lá 4 cães daqueles de meter medo a um morto, e o jipe foi apedrejado. Eu fui ao posto da GNR juntamente com um colega meu da Força Aérea, que na altura estávamos em Sintra, num curso, e falámos com o soldado que foi lá. E ele disse, o jipe foi apedrejado, devem ter sido uns energúmenos qualquer. Então, mas não havia ali nada, aquilo é uma casa isolada. É muito interessante, porque num outro evento em que nós estivemos em Vigo, num encontro de transcomunicação instrumental, em que o Dr. David Fontana, que foi presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e depois vice-presidente, que até deu uma entrevista para o Jornal de Espiritismo, na ADEP, ele contou que investigou um caso em Inglaterra muito parecido, que também lhe chamavam o Mr. Stone. Era o Pedras, não é? Olha, e porquê é que acontecem estes casos? O que é que a gente pode aprender com eles? O que nós deduzimos é que estes casos acontecem, segundo os espíritos nos disseram, foi para que nós os investigássemos, os divulgássemos, como estamos a fazer aqui, para que as pessoas os associem a outros casos que acontecem em outros locais do país, onde as pessoas não têm coragem de falar, e vejam que, afinal, isto é algo que é regular na nossa vida, como há pouco se falava nas primeiras 3 palestras, né? Faz parte da nossa vida a mediunidade. E penso que é uma maneira dos espíritos alertarem-nos para a continuidade da vida, né? E para a imortalidade da alma. Né? E muito sinceramente acho que hoje um grande desafio que se coloca a todos os espíritas portugueses, eu lembro-me, peço só desculpa por este pequenino à parte, eu quando entrei para o espiritismo eu ansiava, mas ansiava mesmo, que chegasse ao fim do mês para receber o único jornal espírita que havia, que era o de Viseu. Era uma maravilha. Quer dizer, quando havia um evento, nós fazíamos 300, 400 quilómetros para ir ao evento, não havia autoestradas, dormíamos na casa uns dos outros. Hoje, os espíritas, no Porto, aqui e acolá, têm um centro na mesma rua. Se for lá um palestrante, eles não vão ao outro. Nós tornámos-nos comodistas no Porto, em Lisboa, onde calhar. Mas isso tem a ver com quase pedras? Não, isto tem a ver com o espírito de pesquisa, que é tudo isto que nós estamos a falar não é património nem da ADEP, nem da Federação Espírita Portuguesa, nem da Federação Espírita Espanhola, não, é da doutrina.
E é nossa obrigação de espíritas recolher estes casos, entregá-los a quem tem interesse em os estudar, neste caso a ADEP, a Federação, seja quem for, para os divulgar. Porque, quando o Jorge ao bocado falou em 200 sessões, né, assim, 200 sessões por semana é muito. Em 200 sessões, se houver um caso para estudar, são 200 casos por semana. E nós não temos o hábito de registar. E então este hábito de registar, como o Francisco Curado fez e muito bem, utilizando uma metodologia académica, né, que dá credibilidade, como aliás todos os outros pósteres, deixa um rastro de credibilidade para quem vem aí a seguir. Muito bem, obrigada. Olá, Daniela. Olá, não sei se sei falar ao microfone, mas vamos Desculpa? ver. Não sei se sei falar ao microfone. Não sei se... Vou experimentando, sim, tá? Portanto, vamos falar sobre jornadas anteriores, é isso? Sim, certo. Muito bem. Então, que faixa etária é mais dominante ao nível, portanto, das presenças nas jornadas anteriores? Tem alguma ideia? Sim, aquilo que nós observamos do registro de dados que efetuamos é que a faixa etária dominante é a casa dos 60 e também dos 50, ou seja, está entre os 50 anos e os 69 anos. Uhum. Em termos de percentagens, não consegue especificar? Nós não, por acaso, não calculámos a percentagem, fizemos tudo contado, contámos especificamente quantas pessoas eram. Não me recordo de cor, mas também quem quiser consultar tem o póster lá fora e basta ver os gráficos e ver realmente de quantas pessoas se tratam. Muito bem. E em termos de região? Portugal, ilhas, Sim. se quiser destacar? Leiria, obviamente, é de onde nos vêm mais visitantes aqui às jornadas. Talvez devido à proximidade. Exatamente, não é? devido à proximidade. Lisboa, que também é muito fácil, tendo em conta os meios de transporte que existem e as infraestruturas, as pessoas que virem de Lisboa aqui para as Caldas. E pronto, maioritariamente são essas as duas zonas de onde vêm mais pessoas ver as jornadas. E é natural que assim seja, claro. Claro. Há algum resultado que queira destacar, que mereça destaque, para além destes dois dados Sim. que referimos? Talvez o resultado mais importante de todos os que nós tivemos seja a importância que os centros espíritas têm na divulgação do espiritismo. Porque existem muito poucas pessoas a terem contacto com o espiritismo pela primeira vez aqui nas jornadas. A maioria das pessoas referem que já tinham tido contacto com o espiritismo através de um centro espírita. E eu acho que isso, para quem é voluntário nos centros espíritas, é importante porque revela que o trabalho que é feito lá tem relevância, tem importância e revela, vou usar a mesma palavra, revela toda a importância dos centros a nível da divulgação da doutrina espírita. Julgo que esse seja aquela conclusão mais relevante de todas as que tiramos. Ok, muito obrigada. E por último, vamos ouvir de novo o Ulisses. Pode ser. Again. Ulisses, ADEP no internet, Facebook. Há pouco falaste no YouTube, não é? E agora vais falar sobre o Facebook. E fazia-te a mesma pergunta que fiz há pouco. Portanto, o nível de contentamento dos visitantes. É interessante ver que uma das diferenças entre o YouTube e o Facebook é o género de pessoas, quer dizer, em termos de sexualidade, não é? Enquanto os homens estão mais agarrados ao YouTube, no caso do Facebook são mais as mulheres, não é? Não é? As mulheres estão mais no Facebook, ou seja, enquanto tomam conta da quinta, lá no... Não é? Como é que se chama aquilo? No Farmville e não sei o quê, de vez em quando vão dar lá uma mirada a ver qual é a palestra que nós vamos ter à sexta-feira, ou nas Caldas, ou assim em qualquer lado. Portanto, essa é uma das características
que diferencia uma plataforma da outra. E se bem que os conteúdos, por exemplo, neste momento estamos a transmitir as jornadas e estão a ser transmitidas em direto pelo Facebook, por exemplo. Mas estamos a inserir por módulos, logo a seguir, os conteúdos no próprio YouTube. Portanto, a divulgação no Facebook é uma coisa muito mais rápida, muito mais dinâmica, as pessoas têm acesso rapidamente àquele tipo de informação, consomem e passou. O YouTube é uma coisa diferente, pronto, no fundo vai-se consumindo e depois em termos de alcance, se calhar, algumas vezes até tem mais alcance do que no Facebook. Quem visita a página, imagina, neste momento não, que está a ver as jornadas, mas quem visita a página, ordinariamente, o que é que poderá ver que tenha mais interesse? Portanto, uma divulgação geral, semanalmente, daquilo que nos vai chegando, porque também nós não divulgamos só atividades da ADEP. Grande parte das atividades que são divulgadas lá nem sequer são da ADEP, são do meio espírita em geral, coisas que nos vão enviado, coisas que nos chegam também, que vêm para o comunicado noticioso, que vai em 1000 e alguns números, que já não sei precisar, e que nós utilizamos essas informações também para fazer veicular por toda a nossa rede de fãs. Vá lá. Os conteúdos de mail, de vídeo, palestras, também lá vamos metendo. Quer dizer, vai sendo variado, não é? Uma particularidade também é que a faixa etária já é uma faixa etária um bocadinho mais jovem do que aqui, que é interessante também, que é uma faixa etária que anda entre os 35 e os 54 anos, é a maior faixa etária em termos de consumo dentro do Facebook, que é um dado curioso. Não é? Lá está, é mais fácil em casa, é mais barato, não é? E se calhar é mais fácil viajar para outros e pronto. É um bocado... Olha, algum resultado interessante que queiras destacar? Há um resultado com o qual fiquei curioso, que a cidade que tem mais fãs, seguidores do Facebook a nível mundial é Lisboa. Sim, da ADEP, certo? Estamos a falar da ADEP. E a segunda cidade que mais nos segue é São Paulo, no Brasil. Que interessante. Tu não olhaste para os pósteres, pá. Ainda não. Pois, devias ter olhado, não é? Está aqui a gente a trabalhar e depois o bispo não olha, quer dizer. Acho que devias ver. Mas foi uma curiosidade, não é? Como é que de Lisboa, não é? Depois estamos a falar de São Paulo. É um dado muito curioso. E o dia em que há mais pessoas a procurar conteúdos é o sábado. Também. Portanto, o sábado à noite o pessoal não tem que fazer. Deixa ver o que é que andam a fazer os espíritas, não é? Cada um se entretém com o que pode. Muito bem. Da minha parte, estou esclarecida, espero que o público também esteja. Não sei se algum de vós quer dizer alguma coisa a mais. Joana. Muito bem. Então, só para terminar, eu acho que este é um trabalho bastante interessante, que começou a ser feito tendo o Jorge, claro, como mentor, que nos incentivou a todos a fazer este trabalho, e a ele, claro, que queria agradecer, e também queria dizer-vos que se também quiserem colaborar connosco, se tiverem ideias para pósteres interessantes, nós estamos totalmente abertos a ajudar e também a colaborar nesse sentido. Muito obrigada. Algum de vocês quer ainda dizer algo mais? Não? Está tudo da vossa parte? Da nossa também, muito obrigada. Queremos... Pronto. Sou eu que é? A apresentação? Olha. Muito bem.
Pronto, depois este momento assim, um bocado, assim, com estas formalidades todas, às quais estamos acostumados, não é? Nós espíritas somos gente toda assim bem comportadinhos e gente séria, gente que não se ri, não é? Gente assim, muito tristonha. Pronto. Vamos passar a um momento que eu tenho até alguma vaidade em apresentar, espero que corra bem, que ela não me envergonhe, não é? Muito, que não me envergonhe muito, já nem digo que não me envergonhe muito.